Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o André Campos. Seja muito bem-vindo. Então, vamos ao vídeo. Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre uma juíza da Suprema Corte Americana, a Ruth Bader Ginsburg. O documentário se chama A Juíza. Numa passagem do documentário, aparece um antagonista, digamos assim, da juíza Ginsburg. Um juiz conservador, né, do Partido Republicano, chamado, e a juíza Ginsburg, diga-se de passagem, era progressista, um juiz chamado Anthony Scalia. No depoimento dele, nessa passagem do documentário, ele diz o seguinte, que a função dele como membro da Suprema Corte era interpretar a Constituição levando em consideração o significado das palavras no momento em que a Constituição americana foi redigida, lá no século XVIII. Aquilo me chamou a atenção e me fez refletir por alguns dias, porque eu fiquei com uma coisa mal resolvida, né? Aquilo se justificava, aquilo que o juiz Scalia havia dito? Depois é que eu fui entender a razão por que aquela passagem havia me chamado a atenção. Havia me chamado a atenção por conta desse texto que eu havia lido há muitos anos, entre 15 e 20 anos, Atenção Essencial, do Thomas Kuhn, uma coletânea de artigos, etc. Porque na apresentação desse livro, o Thomas Kuhn fala sobre algo nesse sentido, se referindo a Aristóteles. Ele conta uma história que, na verdade, ela está melhor desenvolvida nesse outro trabalho dele, né? O Caminho desde a Estrutura. Quem quiser mais detalhes técnicos, né, a respeito desse tema que eu vou falar, eu aconselho a leitura do artigo que tem aqui, chamado O que são as revoluções científicas, se você quiser mais detalhes. Mas aqui na Atenção Essencial tem algo extremamente importante. O Thomas Kuhn relata, né, tanto quanto lá no Caminho desde a Estrutura, relata que no verão de 1947 ele teve uma espécie de epifania. Essa epifania diz respeito à leitura da física de Aristóteles. O Kuhn diz, né, que estava lá lendo a física do Aristóteles, sem conseguir compreender por que o Aristóteles falava tanta coisa errada, né? Comparado com o que ele disse na área de biologia, na área de política, na área ética, enfim. O Aristóteles era um pensador genial, mas o Thomas Kuhn ficava intrigado com o fato de que a física dele fosse tão ruim. Bem, mas aí o que acontece? Ele olha para a janela e vê uma folha caindo da árvore. E aquilo fez com que ele conseguisse de fato entender o Aristóteles. Ele estava intrigado com o conceito de movimento, que nada tem que ver com o conceito de movimento quando você olha para Galileu e Newton. E o Thomas Kuhn estava lendo o Aristóteles à luz da mecânica clássica, né? Então, ele, nessa epifania, o que ele compreendeu? Ele tinha que ler a física de Aristóteles olhando para os termos tais como eles eram encarados ao tempo do Aristóteles. Ou seja, ele não podia fazer uma leitura anacrônica da física aristotélica. Então, se na mecânica clássica movimento diz respeito, né, ao deslocamento de uma partícula, no Aristóteles, o deslocamento de uma partícula é um caso particular de movimento, porque movimento é também o crescimento de uma criança, a transformação de uma semente numa árvore e por aí vai. Ou seja, a visão de movimento que há na física de Aristóteles é muito mais sofisticada e abrangente do que a visão quantitativa da mecânica clássica em diante. Essa epifania que o Thomas Kuhn teve é muito interessante porque ele conseguiu recolocar, né, o Thomas Kuhn, o Aristóteles no seu devido lugar, como um físico de primeira linha. Isso não impede, obviamente, que nós apontemos os erros, as falhas da física aristotélica, como de qualquer outro autor. Mas o recoloca na tradição dos grandes investigadores da natureza. Coisa que as fórmulas já desgastadas dos manuais fazem questão de colocá-lo no lugar
de um autor que a física foi totalmente abandonada, etc. E com essa visão que o Thomas Kuhn nos orienta a ter, né, da física do Aristóteles, o Aristóteles passa a ser um físico, inclusive, que tem contribuições a dar para uma visão do que tem que ser a abordagem da natureza para o nosso tempo. Ou seja, a visão de natureza do Aristóteles é muito mais interessante do que grande parte da visão de natureza que nós temos hoje em dia. Talvez, né, tenhamos que reler os clássicos, como diz o Ítalo Calvino. Dentre esses clássicos, a física de Aristóteles tem seu lugar certamente reservado. E o Thomas Kuhn, né, nesse mesmo texto, ele diz que orientava os alunos dele, depois dessa descoberta que ele fez, né, ler o texto segundo o seu contexto, ele orientava os alunos a procurarem nos textos que eles liam as supostas absurdidades do autor. Porque não faz sentido que um autor que seja considerado pela tradição, né, do pensamento ocidental, sei lá, não interessa muito bem a tradição, mas que é considerado um grande autor, você ler e encontrar fragilidades, né? No caso do Aristóteles, ele disse que, por exemplo, não fazia o menor sentido os aparentes erros lógicos que o Aristóteles comete na física. Porque o Aristóteles é o criador da lógica, da disciplina lógica. Então, ele era um lógico, de fato, de primeira linha. Então, ele não podia cometer erros lógicos básicos, crassos. Essa inconsistência chamou a atenção do Thomas Kuhn. Não é possível. Então, o problema não está no Aristóteles, o problema está em mim, né? Mais ou menos foi o resultado que ele chegou, a conclusão que ele chegou, né? Então, ele se viu obrigado a ler o Aristóteles, né, sem anacronismo. O anacronismo é um impeditivo para que você chegue ao cerne do texto. E é isso que o Thomas Kuhn falou, que orientava os alunos dele nesse sentido. Leia o texto identificando os supostos erros ou supostas absurdidades, fazendo essa leitura não anacrônica, você vai começar a descobrir no texto que as coisas fazem sentido e o autor ele parece estranho para você na medida em que você quer lê-lo como se ele estivesse no seu próprio tempo. E você tem que olhar para o passado, é uma espécie de ida, né, ao passado para entender o contexto no qual aquele texto foi produzido e assim a interpretação dele se torna mais rigorosa. Essa lição do Thomas Kuhn, ela, para mim, sempre, desde que eu tomei essa lição dele, né, lendo Atenção Essencial, eu sempre opero dessa maneira. Qualquer autor que eu vá ler, né, esses grandes clássicos, eu nunca vou com a arrogância de querer dar lições aos grandes mestres, né, porque eu tenho o privilégio de ter vivido num tempo posterior deles, né, com conquistas científicas, discussões filosóficas, etc., né, que enriqueceram o que eles deram de contribuição. Então eu não posso olhar para o Kant e dar lições de física para o Kant. Eu não posso olhar para Aristóteles e dar lições de física para o Aristóteles. Eu tenho que lê-los e entender que um é um autor do século IV a.C., tem um contexto, outro é um autor do século XVIII e tem o seu contexto, e me cabe tentar interpretá-los à luz do contexto em que eles se encontravam. Voltando ao juiz Scalia, eu não sei se faz sentido ler um texto constitucional tentando interpretá-lo segundo o significado das palavras ao tempo em que o texto foi redigido. Um contra-exemplo que eu posso dar aqui, que mostra a absurdidade disso, pensemos no termo cidadão na Grécia Antiga. Será que nós devemos interpretar cidadão tal como os gregos interpretavam? É óbvio que não, né? Acho que em termos de política, né, que é a ação do homem no mundo social, né,
eu acho que fica complicado você querer usar uma hermenêutica que diga apenas o que, por exemplo, um determinado termo significava lá ao tempo em que o texto foi redigido, né? Porque isso tem impacto na vida das pessoas. Mas o Scalia me parece que estava certo parcialmente, no sentido em que nós temos que ir ao texto no tempo em que ele foi produzido, mas temos que trazê-lo para o nosso tempo, né? Atualizá-lo segundo o nosso próprio contexto, né? Porque senão estaremos fazendo medicina tal como o Tratado de Hipócrates prescreve.